Mas agora a ideia é entender melhor essa referência a Gandhi-lá, né? E devagar um pouco aqui nos alunos, orientandos e orientados de Maurice Gandhi-lá na Sorbonne, lá na Escola de Filosofia, Deleuze e Derrida, né? Então, primeiro Derrida, a gente busca as referências ali na enciclopédia Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, edição de 2020. E aí o verbete de Derrida e de Deleuze citam Gandhi-lá. E um dos amigos de Deleuze, Lyotard, define o companheiro como a biblioteca de Babel. E aí essa referência aqui vai nos permitir voltar para o livro de Corsão, porque a Biblioteca de Babel é um conto de Jorge Luiz Borges, em que há uma referência a Camões. E nós vamos fazer uma interpretação diferente aqui dessa menção, Biblioteca de Babel, para definir Deleuze, não como uma pessoa que sabe tudo de tudo, né? Contém todos os conhecimentos, que era a intenção de Lyotard, definindo ele como a Biblioteca de Babel, mas como um delírio, um labirinto, caos de confusão, como disse Camões. E aí, acho que vai valer a pena essa digressão. Vamos começar por Derrida. Então, Derrida, segundo os enciclopedistas de Stanford, nascido em 1930, morreu em 2004. Jacques Derrida, fundador da desconstrução, uma forma de criticar não apenas textos literários e filosóficos, mas também instituições políticas. Vamos desconstruir tudo. Embora Derrida às vezes lamentasse o destino da palavra desconstrução, então ele reclamava do descaminho do seu conceito. Apesar desse lamento, a popularidade da desconstrução indica a ampla influência de seu pensamento na filosofia, na crítica e na teoria literária, na arte e, em particular, na teoria arquitetônica e na política. Então, arquitetos, críticos literários, filósofos, políticos. Bastante coisa, né? De fato, a fama de Derrida quase atingiu o status de estrela da mídia, com centenas de pessoas lotando auditórios para ouvi-lo falar, com filmes e propagandas de televisão dedicados a ele, com inúmeros livros e artigos dedicados ao seu pensamento. Além da crítica à desconstrução derridiana, e aqui vem a parte filosófica que nós não vamos buscar entender, mas a desconstrução, além da crítica em si, que é criticar tudo, né, desconstruir, consiste em uma tentativa de conceber a diferença que divide a autoconsciência, a diferença do de na consciência de si. Então, autoconsciência, consciência de si. Esse de tem uma diferença que precisa ser reconcebido. É nisso que consiste a desconstrução. Além da crítica pela crítica e da destruição, da desconstrução pela desconstrução. Mas
esse trecho já havia comentado antes, no vídeo anterior, ainda mais do que a reconcepção dessa diferença da autoconsciência, e talvez mais importante, então, o mais importante é, segundo os enciclopedistas stanfordianos, a desconstrução tenta fazer justiça. De fato, a desconstrução é implacável nessa busca de justiça, uma vez que a justiça é impossível de ser alcançada. Um construtor de labirintos, esse filósofo, né? Vamos buscar implacavelmente a justiça, que é algo impossível de alcançar. Life and Work of Jacques Derrida. Depois da Segunda Guerra, começou a estudar filosofia. Em 1949, mudou-se para Paris, onde se preparou para o vestibular de filosofia na prestigiosa École Normale Supérieure. Derrida falhou em sua primeira tentativa nesse exame, mas foi aprovado em sua segunda tentativa em 52. Então ele ficou 3 anos fazendo cursinho em Paris para passar na faculdade de filosofia. Não sei como é que era aquela época. Em Santa Maria, quando eu fiz vestibular, quem ficava 3 anos fazendo cursinho para passar em filosofia não era alguém muito dedicado aos estudos. Os anos 50, na França, foram a época da fenomenologia, e Derrida estudou de perto as obras publicadas por Husserl. Mais importante ainda, então, na École Normale, segundo o verbete aqui, o mais importante é que Derrida estudou Hegel com Jean Hippolyte. Hippolyte, junto com Maurice Candelat, que é o nosso autor citado por porção, iria dirigir a tese de doutorado de Derrida, a identidade do objeto literário. Derrida nunca completou essa tese. Então ele tem esses problemas para passar no vestibular, para terminar a tese de doutorado, mas foi aluno de Candelat. E o mais importante é que ele estudou Hegel. Hegel é o gordo, o duplo, o gordo e o magro. E o magro é Kant. Quem diz isso é o professor Olavo de Carvalho, num vídeo que eu vou deixar na descrição, que é muito importante, essa tirada do gordo e do magro, que o professor coloca ali. Tem num vídeo em que ele explica. Até agora eu vinha falando da filosofia perversa, né, que Corsão menciona muito no livro, que o professor Gustavo Gurgel associa ao marxismo, né? Só que a base, a origem é mais profunda, e eu acho que está em Hegel e Kant. Então, essa aula da história essencial da filosofia do curso do professor Olavo de Carvalho, em que ele fala de Hegel e Kant, para mim ali define qual é afinal essa filosofia perversa, que é incorporada por Marx, por Comte, e que vai desaguar em Derrida, né? Toda essa turma aqui, os alunos do professor Candelat, né? E assim, para quem tem algum receio, preconceito com o professor Olavo de Carvalho, imaginem que esse vídeo... Imaginem que vocês estão em 2008, quando esse vídeo foi gravado, antes de qualquer envolvimento com política eleitoral, filosofia. E Olavo de Carvalho simplifica, explica as coisas do jeito que a gente entende. É o oposto de Deleuze, como veremos a seguir. Então, vou citar um pedacinho aqui do começo do vídeo, em que o Olavo fala assim: Kant e Hegel são as duas origens das correntes que vão dominar as ideias
da sociedade dali para frente, impregnadas tão profundamente na cultura que chegam a determinar e dar forma à percepção individual das coisas. As pessoas enxergam tudo dentro de uma dessas estruturas, hegeliana ou kantiana, as quais são muito diferentes da perspectiva de Platão, quando se trata das relações entre o conhecimento humano e a estrutura objetiva da realidade. Então, aquela ideia de que existe uma verdade objetiva que se conhece com a aplicação do método científico. É diferente a verdade que se conhece para Platão, para Aristóteles, para todos os filósofos, inclusive em outras bases aí orientais, é uma verdade simbólica. Então, a realidade objetiva ela pode ser apontada, mas para ter conhecimento é uma experiência individual. Cada um vai ter que ir lá e descobrir. Não se constrói a verdade, é um conceito. Hoje, nesse vídeo, a ideia é só sugerir, que essa é a origem da filosofia perversa que Corsão tanto menciona, que depois, então, de Hegel e Kant vai passar pelo marxismo e pelo positivismo, e que Derrida e Deleuze representam canais de grande expansão dessa influência no século XX para chegar onde estamos hoje. Então, falávamos de Derrida. Parece que ele teve essas dificuldades para passar no vestibular, para entender a matéria, concluir sua tese de doutorado, e talvez por isso sua filosofia seja essa busca implacável da justiça que nunca se alcança. Eu acho que é um típico representante, daquela turma que quer achatar o homem para conformá-lo ao mundo,